Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, um momento de fé, de introspecção, de meditação. Deus nos fala. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de 17 de dezembro de 2020, quinta-feira da terceira semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, nós temos o prefácio do Advento 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Alegrem-se os céus e exulte a terra, porque o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos pequeninos. Isaías 49, versículo 13. Oração do dia. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 2º e 8º ao 10º. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi, Israel, vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão. Subsiste, meu filho, na pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 72, versículos do 1º ao 4º AB, do 7º ao 8º e o 17. O refrão é o versículo 7º. Nos seus pés a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos. Nos seus pés a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar em mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre.
Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina, com doçura e com vigor, ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, agora vamos ao comentário, à interpretação do texto por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. É a liturgia comentada do Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br.
Origem de Jesus, Mateus 1, versículos do 1 ao 17. Este evangelho nos apresenta uma daquelas passagens que costumamos saltar ao ler a Escritura. Um elenco de nomes estranhos, geração após geração, listando de Abraão a Maria, da qual nasceu Jesus. O que teria levado o evangelista Mateus a optar por esta lista, em vez de prender logo a atenção do leitor com algum milagre ou alguma aparição angélica? Vejamos o comentário de São João Crisóstomo, que viveu entre 347 a 407 depois de Cristo. É uma coisa espantosa ouvir dizer que um Deus, natureza inefável e que ultrapassa infinitamente nossos pensamentos, igual ao Pai, tenha nascido ao seio de uma virgem, tenha se dignado nascer de uma mulher e ter por antepassados Davi e Abraão. E que digo eu, Davi e Abraão? É preciso incluir, o que é mais terrível, essas mulheres perdidas, Betsabé, Tamar e Ruth, de que acabamos de falar. Vossos pensamentos se elevem ao ouvir isto, e não admitam nada de vil em nosso espírito. É um motivo a mais para admirar que o Filho do Eterno, o Filho consubstancial de Deus, tenha sofrido ser chamado Filho de Davi, para nos comunicar o título de Filho de Deus, ele tenha querido ter um pai escravo a fim de dar o Senhor como pai para o escravo. Quando ouves, pois, que o Filho de Deus é também o filho de Davi, o filho de Abraão, não duvides que tu mesmo, filho de Adão, possa tornar-se filho de Deus. Não, ele não se teria humilhado desse modo sem ter um objetivo de nos elevar. Ele nasceu segundo a carne, para fazer-te nascer segundo o Espírito. Crisóstomo vai encerrar a sua reflexão conjurando-nos a meditar sobre estas coisas, capazes de produzir em nós os efeitos mais salutares. De fato, Cristo não veio para evitar nossas humilhações, mas para livrar-nos delas. Veio como médico, não como juiz, por isso ele assume integralmente a carne dos mortais, sem pejo e sem nojo. Tal como esses homens desposaram mulheres perdidas, assim mesmo Deus se uniu a uma natureza que caíra na fornicação, diz o padre da Igreja. Se o Salvador tivesse descido do Olimpo, aéreo e espiritual, isento das mazelas humanas, ele poderia permanecer alheio às sombras de nossa condição. Tendo, porém, nascido de nossa carne e de nosso sangue, ele conhece de dentro as nossas fraquezas e delas se compadece. Carne, nossa carne. E por ele que nos tornamos família de Deus. Este é o nosso Cristo. Orai sem cessar. E o Verbo se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que o texto é escrito pelo padre redentorista Evaldo César de Souza. E da minha parte vocês podem utilizar livremente todos os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 17 de dezembro é dia de Santa Olímpia. Olímpia nasceu no ano 361 na Capadócia. Pertencia a uma família muito ilustre e rica
dessa localidade, mas ficou órfã logo cedo. Aos 20 anos de idade, se casou com o governador de Constantinopla, ficando viúva alguns meses depois. Desejando ingressar para a vida religiosa, afastou-se de todos os possíveis pretendentes. Esta atitude irritou o imperador Teodósio, que mandou confiscar-lhe os bens. Ao invés de reclamar, Olímpia agradeceu porque não precisaria mais perder tempo com a administração das propriedades. Entretanto, o imperador, ao saber da generosidade de Olímpia, acabou restituindo-lhe os bens. Ela pôde então continuar suas obras de caridade com maior intensidade. Mas seu sofrimento não acabou. Contraiu doenças dolorosas. Conta a tradição que Olímpia jamais pronunciou qualquer reclamação. Desse modo se tornou um modelo perfeito aos cristãos de seu tempo. Era tão competente que aos 30 anos de idade se tornou diaconisa da igreja, dignidade só concedida às viúvas com mais de 60 anos. Olímpia morreu no ano 408. Reflexão. Olímpia significa aquela que é celestial. A vida desta santa era um motivo constante para dar glórias a Deus, amando seus perseguidores e aceitando fielmente os sofrimentos da vida. Em tudo, soube colocar Deus em primeiro lugar, fazendo sempre a vontade daquele que a redimiu. Oração. Pai de bondade e amor, abençoai nossa vida e dai-nos viver de acordo com o exemplo de Santa Olímpia, que em tudo seguiu os caminhos de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Inspirai-nos gestos concretos de solidariedade com os mais pobres e abandonados. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Shalom.